Pai do Senhor e Salvador, Pai do Senhor e Salvador Jesus, a cada um de vocês, que Deus possa abençoar poderosamente cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Vanessa Freire, Josi, Deus abençoe, Isaac Prado, enfim, todos vocês, que Deus abençoe, Dianara, Cândido, Deus abençoe a todos vocês, território nacional brasileiro e todos os outros países que amanhã poderão assistir essa live. Eu sei que entrei de última hora, hoje teve um culto abençoado da Igreja da Deus em Fortaleza, Ceará, e terminou, tive uma reunião, mas eu vim falar de uma inquietação minha. Eu não quero me demorar muito, mas também não quero pecar em não pronunciar tudo aquilo que tem que ser pronunciado. Algumas pessoas irão assistir nessa madrugada e outras pessoas pela manhã irão assistir. Eu quero ler uma palavra da Bíblia e depois eu quero começar a dizer algo que me foi passado de Deus, a pessoa do Bolsonaro, ou melhor, da Michele Bolsonaro. Ezequiel 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, livro de Ezequiel, capítulo 33. No versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo. E diz, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos homens dos seus termos, e constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado. Versículo 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele, ouvindo o som da trombeta, e não se der por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado, salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia, versículo 6 de Ezequiel 33, mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal for levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei das mãos do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituiu por atalaia. A ti, porém, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e irá anunciar da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para que a dissuadir ao ímpio do seu caminho, tirar o ímpio do caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu irei requerer da mão do atalaia. Mas, verso de número 9, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu, atalaia, livrará a tua alma. Verso 10.
Ezequiel 33. Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, desfalecemos nele, como viveremos então? Aqui é uma parte muito conhecida na Bíblia, que fala sobre o atalaia da casa de Israel. No dia em que Deus ele me revelou, Tamires Viana, sobre como seria há 17 anos o nome da igreja, e o Senhor me revelou seria atalaia, porque eu era um atalaia. E desde criança já levo isso comigo. Já me tinha-se como um atalaia. Em lives anteriores, eu disse que eu estava esperando em uns 7 dias, que tinha visto em sonhos uma trombeta, e essa trombeta estava para chegar em minhas mãos, mas ainda a trombeta não tinha chegado. Essa trombeta estava para chegar em minhas mãos, mas, portanto, essa trombeta não tinha chegado ainda. E eu estava esperando ela chegar. E o Senhor dizia para mim o seguinte: quando a trombeta chegar em tuas mãos, é um decreto que desce do céu. E esse decreto que desce do céu, você irá tocar a trombeta e irá dizer que assim diz o Senhor, que eu mandei dizer. Quer ouçam ou quer deixe de ouvir. Quer ouçam ou quer deixe de ouvir. Pois lembra-te, Reginaldo Rolim, que tu és o atalaia. E eu te escolhi. E você sabe muito bem disso. Por causa da caminhada de 37 anos que você anda comigo. E eu não tenho dúvida disso. Isso já faz pouco mais de 7 dias. E eu falei nas lives anteriores sobre do sonho e que eu vi essa trombeta. Hoje, ontem eu não dormi. Eu dormia, acordava, não era dormir. E cheguei a me assustar algumas vezes, mas eu vi a trombeta. E essa trombeta chegava em minhas mãos. E eu passei o dia todo vendo aquela imagem dessa trombeta chegar em minhas mãos. Eu apenas esperava o momento certo e correto de dizer que o Senhor dissesse para a minha pessoa: agora, Reginaldo Rolim, toca a trombeta e diz: assim diz o Senhor, quer ouçam ou que deixe de ouvir. Pois aqueles que ouvir, livrar-se-ão. E aqueles que ouvirem e não derem ouvidos, você está livre. Sofrerão dano. Eu vim aqui, e para mim entrar nesse exato momento, quase 1 hora, já é 1 hora agora, 1 hora da manhã. Então, já está com 8 minutos e 42 segundos, 8 minutos e 42 segundos dessa live. Eu entrei faltando 8 minutos para 1 da manhã. A data agora, nesse exato momento, é 26/4/2025. 26/4/2025. Essa é a data, nesse exato momento, 26/4/2025. 26/4/2025. 1 hora da madrugada, do dia 26/4/2025. Por que que sempre eu repito muitíssimas vezes sobre a data e a hora? Eu repito muitas vezes a data e repito muitas vezes a hora, para que não haja plágio. Se você olhar a data e a hora que essa live está sendo feita, 1 da madrugada, do dia 26/4/2025, você poderá assistir amanhã qualquer outra coisa, sendo de crentes, lavado e remido do sangue do Cordeiro,
dizendo ser profeta, sendo de qualquer outra crença ou religião, não importa. Mas você vai dar uma olhada na data. Ou sendo uma pessoa que se diz evidente, né? Mas você vai dar uma olhada na data. É 1h da manhã, é dia 26/4/2025, ou você vai olhar que é 8 da manhã do dia 26/4. Então, se a próxima live, seja de quem quer que seja, de vidente, de crente, ou de qualquer crença ou religião, não sei, se ela se der 8 da manhã do dia 26/4/2025, nada tem a ver eu com isso, porque ela se deu, esta live que eu estou fazendo aqui agora, 1h da madrugada do dia 26/4/2025. Não 8 da manhã, não 9 da manhã, não 10 da manhã. E vocês irão perceber, como sábio inteligente, que esta live aqui do meu canal Apóstolo Reginaldo Rolim se dera 10 horas antes, 24 horas antes. E não havia possibilidade alguma da minha pessoa falar o que qualquer outra pessoa falou, sendo que eu falei antes. Por isso eu digo, para que não haja plágio. É 1 da madrugada do dia 26/4/2025. Amém? 1 minuto é 11 minutos e 30 segundos desta live. Agora, 11 minutos e 30 segundos. Eu venho porque recebi a trombeta e eu quero falar para a nação verde e amarela. Eu sei que o Espírito de Deus fala através da minha vida, eu sei que vai ficar entendido para todas as pessoas. E o Senhor me mandou vir aqui para trocar a trombeta. Eu estava inquieto, muito inquieto, mas muito inquieto mesmo. Essas 24 horas foi para mim muito difícil, porque eu estava esperando como uma mulher que está para dar luz ter a criança. O apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas, e diz: por amor de vós, o amor da igreja, eu sofro dores de parto todos os dias. Apóstolo Paulo. E eu estava esperando essa trombeta chegar em minhas mãos, mas estava meio apreensivo pela responsabilidade de quando essa trombeta chegasse em minhas mãos, eu ia tocar essa trombeta. Eu sabia que eu ia dar um recado meio que duro, mas como atalaia, eu teria que dar o recado. E aqui vai, gente. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Aqui vai. O recado nessa noite é para Michele Bolsonaro. Primeira dama, para mim, ela ainda é a primeira dama. É para Michele Bolsonaro o recado dessa noite. O recado dessa noite é para Michele Bolsonaro. Com toda educação e gentileza, e todos os cuidados de usar a palavra da educação que meus pais me deram, e principalmente a que o Espírito Santo de Deus me conduz. Iniciei essa live lendo Ezequiel 33, sobre o ofício de um atalaia. Eu não imaginava que iria ler, mas quando a trombeta chega em minhas mãos, o Senhor diz no meu ouvido: Reginaldo Rolim. Ezequiel 33, o ofício de um verdadeiro atalaia. Diz, sem engolir uma só palavra, porque senão eu vou requerer de ti. E você diz, Reginaldo Rolim, em diversas lives há mais de 2 anos, e você cita Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos profetas.
E a mensagem que tenho nesta noite, Reginaldo Rolim, é para Michele Bolsonaro. Diga para ela que eu, Senhor, mandei dizer que haverá decisões que ela vai ter que tomar e ela terá que ser muito rápida nesta decisão. Ela terá que ser muito rápida nesta decisão. Diga para ela que pare mais um pouco de ouvir as pessoas e ouça o meu espírito. E diga para ela o que você viu em visão. Eu vi um boletim médico. E este boletim médico que eu vi não é o boletim médico que os seguidores de Jair Messias Bolsonaro viram através da equipe de médicos que tratam do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Não é a nota que se divulga a equipe médica de como está a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Mas esse boletim médico que você vai ler agora é o que eu, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estou lhe mostrando. E esse recado e essa live vai direto para minha filha, Michele Bolsonaro. Eu vi nesse boletim médico, mais uma vez, olhando para o boletim médico, na parte espiritual, falando, na parte espiritual, um boletim médico, na parte espiritual, chegava em minhas mãos. No que chegava, eu não estava perto do quarto do leito. Eu estava um pouco distante, mas o Espírito estava lá. E Deus dizia, o que tu vê aqui, nesse boletim médico, mostro eu por dentro do ungido de Deus, do meu servo. E ali eu vi. Eu vou dar uma palavra logo em cima, porque eu vi o baço do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vi o baço. E neste boletim médico estava escrito o baço do presidente Jair Messias Bolsonaro. No seu aparelho digestivo, mas um nome que soava bem forte, baço. Toca a trombeta, Reginaldo Rolim. E diz para Michele Bolsonaro que ela poderá tomar uma decisão. E nesta decisão que a mesma tem que tomar, tem que ser muito rápido. Porque eu estou te mostrando o baço de Jair Messias Bolsonaro. Nesse decorrer, senhora Michele Bolsonaro, eu também vi, primeira-dama, como se fossem ambulâncias. Nesse exato momento, eu vi orações, preces e muita reza. Oração, preces e muita reza. Muitas orações. Muitas preces, muitas rezas. Muitas. Muitas mesmo. E o Senhor, quando eu parava para olhar para aquilo, havia uma movimentação sobrenatural. Podendo que acontecer, se a decisão for tomada com brevidade, rápido, uma possível mudança de hospital, se tiver tempo para esta mudança, o que eu estou relatando para a senhora
é o que eu vi. E não temo do que eu vi, pois são espirituais. Coríntios 2:10 diz: mas o Senhor vos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Eu não venho falar como um sacerdote. Eu não venho falar como um pastor. Eu venho falar como um atalaia de Deus, com toda simplicidade, baço, o baço do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não somente o aparelho digestivo, o baço, e o intestino delgado, baço e intestino delgado. O intestino delgado do presidente. O intestino delgado. O intestino delgado. O intestino delgado do presidente Bolsonaro. 1h do dia 26/4/2025, 8 minutos antes de 1h, iniciou essa live. Nós estamos com 21 minutos e 34 segundos dessa live. 21 minutos e 34 segundos dessa live. Agora, precisamente para que não haja plágio, é 1h13. Nada contra o número 13. Deixa eu pular para o 14. Nesse exato momento, a tela do computador está 1h13. Nada contra o número 13, mas vamos botar 1h14. Do dia 26/4/2025. 26/4/2025. Olhem para mim, senhora Michele Bolsonaro. Eu apenas estou tocando a trombeta sem medo algum. Intestino delgado. A senhora está ouvindo, Michele Bolsonaro? O que Deus está dizendo à senhora através do Espírito de um atalaia. Eu conheço o Deus que eu carrego. Eu jamais gostaria ou jamais ficaria mal com Deus por causa de 10 presidentes mais potentes do mundo. Eu diria o que Deus manda. O intestino delgado do presidente. O intestino delgado do presidente. O intestino delgado. E a senhora vai tomar nas últimas horas, 48 horas no máximo, a senhora poderá tomar uma decisão e terá que tomar uma decisão. E esta decisão tem que ser muito rápida. Essa decisão tem que ser muito rápida. Senhora Michele Bolsonaro, muito rápida. A senhora poderá, nas últimas 48 horas, ter que tomar uma decisão. Não pergunta A, não pergunta B, não pergunta C. O Espírito de Deus que conduz a senhora está dizendo para a senhora: a decisão tem que ser tomada rápida. E se necessário for mudar de hospital, não pense 2 vezes. Se necessário for dar o braço a torcer, em alguma coisa, não pense 2 vezes. Deus, especificamente, irá falar com a senhora Michele Bolsonaro. Há uma decisão nas últimas 48 horas. Eu não vou nem dizer 72 horas. Não irei me atrever em dizer 72. Nessas 48 horas, porque
O tempo está correndo e o intestino delgado do ungido de Deus está precisando de socorro. Está precisando de socorro. O intestino delgado dele está precisando de socorro. O intestino delgado dele está precisando de socorro. E eu vim aqui, como uma atalaia, Ezequiel 33, tocar a trombeta. E quero me referir à senhora, primeira-dama, Michele Bolsonaro. Sempre será o presidente Bolsonaro, sempre a senhora será a primeira-dama. De quem ele honra, de respeita e ora o Brasil todo. Eu venho aqui referir-me à senhora dizendo detalhes que só o espiritual sabe através do Espírito Santo de Deus. Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Eu vejo o nome na tela de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Isso, escute bem o que eu vou dizer. O intestino delgado do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro, seu pai, o Espírito Santo de Deus, está mostrando, e eu venho aqui tocar trombeta, se eu for ouvido, bem, se eu não for ouvido, eu apenas disse para a nação brasileira que ainda existe atalaia sobre a terra. Existe homem, assim como eu falo de mim, não posso falar de terceiros, que sei o Deus que eu carrego. O intestino delgado deste homem. Olhe para o intestino delgado dele agora. É ordem de Deus. Deus não está pedindo. Deus está dando ordem. Mas Deus não está pedindo, Deus está dando ordem. Olhe para o intestino delgado dele agora. Olhe para o intestino delgado dele agora. 1h19, 1h19 da madrugada do dia 26/4/2025. 26/4/2025. 26/4/2025. 26/4/2025. 1h19 da madrugada. O que eu recebi, quando eu recebi a trombeta, eu recebi um boletim médico que não era do hospital, que não era da terra, mas que era do céu. A volta do hospital está todo iluminado, não é de velas. Poderia ser de velas, de lamparinas, de preces, de servos de Deus, mas é de anjos. Anjos celestiais, nesse exato momento. Até às 10, 11 horas da manhã do dia 26/4/2025. Mas lembre, para que não haja plágio, 1h19 do dia 26/4/2025. Lembre-se que a live começou 8 minutos para 1h da madrugada do dia 26/4/2025. Para que não haja plágio. Senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama, fala o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nessas próximas 48 horas
a senhora que tiver que tomar decisões, seja rápida nas decisões que a senhora irá tomar. Deus está falando com a senhora. A senhora pode contar com as orações, com as súplicas. A senhora pode contar com as preces de uma nação brasileira. Dessas pessoas que amam o seu esposo e amam a senhora também. É preciso a senhora ouvir o que diz o Espírito de Deus. O intestino delgado do presidente precisa de imediatamente ser olhado mais cautelosamente. Olhem mais cautelosamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Flávio Bolsonaro. Amém. Flávio Bolsonaro. Olhe com carinho o que o espiritual está dizendo. Na hora de tomar decisões, sejam rápidos. Diz que o direito não dorme. É verdade? A pressa, na hora de tomar uma decisão importante, de uma pessoa tão importante, não pode se dar o luxo de que se acha, que se acha, que se acha. Deus abençoe o presidente. Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro. Agora, nesse exato momento, existem milhares de anjos, nesse exato momento. 1h24, 1h24, do dia 26/4/2025. Milhares de anjos, nesse exato momento, segurando a vida do presidente Bolsonaro nas mãos. E velando por esta vida. Segurando nas mãos e velando por esta vida. Eu proclamo todos vocês a dormir um pouco mais tarde hoje. Dormir um pouco mais tarde fazendo uma vigília, orando por Bolsonaro. Que não venham Pai, com todos que aqui estão nesse exato momento, toma todos em tuas mãos e toma o presidente Jair Messias Bolsonaro nas tuas mãos, porque todos estão orando e concordando, porque a tua palavra diz que o que é ligado na terra será ligado no céu. E toma a vida dele nas tuas mãos e que essa live chegue a Michele Bolsonaro, porque o recado é para ela. O recado é para ela. No mesmo instante
que o lembrete também vai para Flávio Bolsonaro. Mas o recado especial é para Michele Bolsonaro. Olhem com carinho o intestino delgado. Olhem, ordem de Deus. Eu vi o baço dele, baço. Vi diversas vezes o baço. E vi centenas e milhares de vezes. E gritos, intestino delgado. O curso será mudado, o percurso, por ordem divina, por ordem celestial. Porque a vida do presidente Bolsonaro, ungido de Deus, está na mão do Pai das Luzes, Tiago I, do Pai das Luzes, do Rei dos Reis e seus senhores. Ergam as suas cabeças e entrará o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Peço a vocês que demore mais um pouquinho para dormir, sem antes não dobrar os seus joelhos e orar por Jair Messias Bolsonaro, um ungido e escolhido de Deus. Clamamos, rogamos, oramos, rezamos, fazemos preces. Porque nesse exato momento, milhares de anjos, milhares, estão ao redor daquele hospital. Que Deus ilumine a senhora primeira-dama, Michele Bolsonaro, em suas decisões que a senhora terá que tomar. Que Deus ilumine e unja as decisões de Flávio Bolsonaro. Que Deus abençoe ao ungido de Deus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Através desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ungido de Deus, aí nesse leito. A mão do Todo-Poderoso está guardando e segurando a sua vida. Que Deus abençoe a cada um que tirarem mais uma hora para dobrar o joelho e orar por este homem. Hoje. Que Deus abençoe poderosamente vocês que assim fizerem por ele. Agora. Que Deus abençoe. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Deus colocou a trombeta nas minhas mãos e me mandou tocar. E eu toquei a trombeta agora.